que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar de política, certo, Vinícius Moura? Exatamente. Vamos voltar a falar de política e, esse assunto aqui é bom, hein, gente? Escutem só, olha, vejam só isso. Em entrevista ao UOL, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso respondeu qual nome seria o menos pior numa possível disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro em 2022. A Paulinha vai contar pra gente a resposta da pergunta principal. Em quem Fernando Henrique Cardoso votaria neste cenário, dona Paula? Pera, calma, para. Vamos fazer um suspense aqui. E eu não vou contar nada. Quem vai contar é o próprio Fernando Henrique, que teve essa conversa com o Thales Faria no UOL. Vamos começar assim, só imaginando 2022, PT versus Bolsonaro. Ainda nem com o Lula na conversa. Vamos ver para onde que o Fernando Henrique iria nessa entrevista ao UOL. As consequências que podem ser positivas ou negativas, somando do Lula, e mesmo da Dilma, que foi bastante negativa em muitos aspectos, foram menos graves do que as negativas atuais do presidente Bolsonaro. Sendo assim, se houver, espero que não haja, essa dicotomia entre ou Haddad ou o Bolsonaro, ou alguém do PT, mas que seja razoável, ou o Bolsonaro, eu acho que eu votaria mais. Eu prefiro que seja outra solução, né? Contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro. Aí, mas tá. E se a gente pegasse e fosse o Lula, né? Porque ele fala no PT alguém razoável, que a gente não sabe o que é razoável pro FHC, né? Ele deixa no ar. Mas e se for o Lula versus o Bolsonaro, olha o que é que o FHC falou pro UOL. O Lula foi calejado pela vida, né? E isso conta. O Lula não é nenhum principiante. Você viu que ele deu uma entrevista agora, e ele acertou nos pontos fundamentais e tal, ele tem jeito para a coisa, né? E o Lula não é de esquerda, não é de direita, o Lula é ele. Bom, mas isso não é em si, eu prefiro que não seja só isso, mas não é um mal. Quer dizer, eu acho que o Lula tem experiência do mundo, tem experiência do Brasil, tem experiência da pobreza, enriqueceu. Eu não creio, eu acho que passou da... Eu não sei que idade tem o Lula hoje, eu vou fazer 90, o Lula tem 70 e poucos. Mesmo assim, para começar a presidência já é um pouco de tempo. Eu não sei se ele vai ter condições de ser candidato, e não sei se seria o melhor candidato. Mas eu acho que se ficar ele e Bolsonaro, meia culpa, máxima culpa. Eu voto naquilo que for o menos ruim. No caso, traduzindo, né? Muito enrolada. É no Lula. Ele vota no Lula. É isso, gente. Acho que ficou claro. Poderia ser mais simples ainda. Essa habilidade de política é um negócio impressionante. Você viu a quantidade de tempo para responder Lula ou Bolsonaro? Meu Deus do céu. Mas assim, ainda dizendo que não sei se vai, porque não sei da idade, talvez, eu não sei. Não menos pior. Bom, agora tem um ponto importante nessa história, meus queridos. E o Dória? Joel Pinheiro da Fonseca gosta muito de Fernando Henrique Cardoso. Gosta. Muito. Quem será que o Joel vai votar? Será que ele vai tucanar também? Joel, ele gosta. E aí eu fico pensando, qual é a resposta que Joel Pinheiro dará para esta mesma pergunta? Para a pergunta Bolsonaro e Lula? Meus amigos, a gente vai juntos, o povo, impedir que esse dilema chegue. Político. Isso não vai acontecer. É mais tucano que o Joel, Joel, você tá igualzinho o Fernando Henrique, pô. Tá pior. Sabe qual... Não. Sabe qual que eu acho que é o problema? O problema é que se todo mundo aqui já parte desse dilema, daí é que não tem escolha mesmo, minha gente. Daí é o que o Adriles falou, corta os pulsos. A gente não pode estar com a mentalidade e a cabeça aí, por favor. Tem que pensar no agora, tem que pensar no que vai prosperar até lá para que o país não tem terceira via. Bem, mas é uma suposição, Joel Pinheiro, você tá lá na um dilema ético. Tem o Barba, como o Emílio Surita disse, tem o Barba e tem o Bolso. E aí, o que você faz? É o genocida e o Barba. O que você faz? Que cenário, hein? Se chegarmos a esse segundo turno, vou estudar as possibilidades. Nem o Fernando Henrique é tão tucano assim. Eu não falei que ele gostava do Fernando Henrique, ele vai na linha. Bom, Adriles Jorge, essa pergunta para você eu acho que é um pouco mais fácil, né?
Ah, não, pelo amor de Deus. Primeiro. Entre um sujeito a quem é atribuído o genocídio, um político com falhas pontuais e circunstanciais como Bolsonaro, e o chefe do maior esquema corrupto, criminoso da história da humanidade já visto, é lógico que eu voto exatamente num ser humano que não é um criminoso condenado, né? Qualquer pessoa normal vai votar no Bolsonaro contra o Lula. Agora, a questão que se coloca, a maravilha que se coloca é o desnudamento da verdade. Fernando Henrique diz que Lula não é de esquerda nem de direita, ele é ele. Isso quer dizer, o Lula é de esquerda e o Fernando Henrique também. O PSDB é a esquerda mais limpinha, mais asséptica, que fez, em alguma medida, grande coisa das partes das coisas que o Lula também fez. O Fernando Henrique também comprou deputado para reeleição, só que o Lula e o PT aprimoraram, porque é uma esquerda mais raiz, que vai a fundo naquele princípio revolucionário de que tudo é feito em nome de uma revolução utópica que vai gerar bem-estar para o povo, e para isso vale se corromper as instituições, filocupletar. O Fernando Henrique chega a falar, né, de maneira muito populista, que o Lula é calejado pela vida. Sim, foi calejado pela vida, pela pobreza, pela miséria, pela exclusão, e devolveu à população um legado de corrupção, de crise financeira, de doação de dinheiro público para empreiteiras, empresários, políticos corruptos, em nome do seu calejamento para a vida. Ou seja, o Lula é um exemplo claro de um psicopata, de um sociopata, que em nome de uma pseudo-revolução utópica enriqueceu, se corrompeu e corrompeu quase todo o país, ludibriando a todos, menos o Fernando Henrique, que como esquerdista clássico que é, corrobora exatamente esse maquiavelismo político de se colocar, inclusive, numa parte da entrevista que não foi colocada aqui, como possível aliado do PT. O PT e o PSDB são a mesma coisa, só que o PSDB toma mais banho diariamente. Muito bem. Vamos deixar claro uma coisa? Peraí. 10 segundos. Vai, fala, bem rapidinho, Joel, por favor, que eu preciso girar o assunto. O Adriles disse que o governo Fernando Henrique foi de esquerda. Olha, Adriles, se você se importa, por exemplo, com reformas liberais na economia, não é exatamente uma coisa de esquerda, o governo Fernando Henrique é muito mais liberal do que o governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem para mostrar nesse sentido? Então não adianta muito o discursinho da rede social, da falar bonito. Eu quero ver as realizações, eu quero ver o que foi feito de fato. Você vai me dizer que um governo que controlou nossa inflação, que botou em ordem fiscal o Brasil, que fez as reformas que permitiram que o Brasil crescesse depois. Não estou. Você vai dizer que isso é ser de esquerda? Isso não é um governo de esquerda. Não estou. Mas o princípio de esquerda de colocar a sua projeção política para cima de valores, o Lula é um corrupto, Joel. Queridos. E aí, só terminar 10 segundos. E aí, quando o Fernando Henrique fala a Lava Jato foi importante e ele vai votar e diz que vai se aliar ao maior corrupto do país, ele está traindo o ideal ético da premissa da projeção de uma política melhor no futuro. Isso é um princípio de esquerda que esmaga os próprios valores para além de qualquer tipo de benefício do público. Agora, economicamente, o Fernando Henrique foi péssimo, porque ele traiu a esquerda que queria se aliar no passado. É antiético. Por favor. É tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Rodrigues, por favor, só um minuto. Tem só um ponto importante de destacar da fala do Fernando Henrique Cardoso que eu concordo. O Lula é ele. Não é nem esquerda nem direita. Se for preciso privatizar, o Lula vai lá e privatiza. Mas Lula a esquerda é poder, isso. É poder. Faz as pazes com o mercado. Pra lá, pra cá, vai conversar com o empresário. A esquerda faz qualquer coisa em nome do poder. Nesse poder. negócio de direita e esquerda, porque os caras que estão lá são eles. Não, mais ou menos. A esquerda tem um princípio ideológico, não pode menosprezar isso. Eles são capazes, inclusive, de trair suas concepções, privatizar, para depois fazer uma estatização do país. Existe a teoria e a prática. A prática diz que eles são eles. Mas a prática da esquerda pode trair. Sabe quem Essa que é a questão. Queridos, eu tenho mais dois assuntos aqui e eu preciso falar de Big Brother hoje, porque o Projócolis vazou. Então, por favor, encerra, Joel. Quem anunciou apoio ao Lula esses dias foi Delfim Neto, signatário do AI-5. Um cara de esquerda. Esse é ele mesmo. Esse não é direita nem esquerda. Agora sim, agora vai. Chega.